Olá, igreja. Olá a todos. Hoje nós vamos falar sobre uma personagem muito importante da Bíblia, Esther, com a colaboração de Dom Yulan, Antônio Júnior e Patrícia Jacob Quiroga. Inicialmente, nós vamos falar um pouquinho sobre a história do reino de Israel, da nação de Israel nesta época. 3 reis reinaram sobre Israel: Saul, Davi e Salomão. Salomão caiu em idolatria. Isso está em 1 Reis 11. E por causa disso, o reino de Israel foi dividido em 2 após a sua morte. O reino de Judá, ao sul, formado pelas tribos de Judá e Benjamim, cujo rei foi Roboão, e o reino de Israel, formado pelas 10 tribos restantes ao norte, cujo rei foi Jeroboão. Jeroboão também caiu em idolatria, foi abandonado por Deus. Então Israel foi levado cativo para a Síria e foi espalhado entre as nações. Deus se volta então para o reino de Judá, ao sul, mas pouco a pouco este reino de Judá também foi contaminado pela idolatria e a maldade dos seus reis. Como resultado, também foi levado cativo para a Babilônia, com a destruição da cidade de Jerusalém, dos seus muros e do templo. Os livros de Esdras, Neemias e Esther tratam da volta do povo de Israel do cativeiro da Babilônia e da restauração da cidade de Jerusalém, do templo e dos muros. Quanto ao livro de Esther, então, naquela época, o reino de Judá foi para a Babilônia, cativo. Anos mais tarde, o Império Medo-Persa conquista a Babilônia. Então, eles eram escravos da Babilônia e depois passaram a ser escravos do reino Medo-Persa. Os judeus estiveram cerca de 120 anos sob domínio Medo-Persa. O rei Dario, da Média, conheceu o profeta Daniel, do livro Daniel, e o fez um dos 3 presidentes sobre 120 sátrapas, que era o reinado todo de Medo-Persa. Um sátrapa era um governador de província na Pérsia. Média e Pérsia formavam um só império. Dario governava juntamente com Ciro, rei da Pérsia. Dario apresentou Daniel a Ciro, e então Ciro soube 180 anos antes de nascer, ou seja, por uma profecia, que ele iria libertar o povo judeu do cativeiro. Depois de Ciro, reinaram Cambises, Dario, o persa, sob cujo domínio houve a conclusão do templo de Israel, depois Xerxes e seu filho Artaxerxes, que deu permissão a Neemias para restaurar os muros de Jerusalém. O livro de Esther, os fatos narrados no livro de Esther, estão no intervalo entre a restauração do templo e a restauração dos muros, entre a restauração do templo e a restauração dos muros, no reinado de Xerxes, cujo nome em hebraico é Assuero. Nós vamos passar a falar sobre Assuero. No livro de Esther, o Deus está oculto. Deus não é mencionado nenhuma vez sequer. Nada relacionado a ele é mencionado no livro de Esther. Mas Deus sempre acompanha o seu povo, de uma maneira oculta, como aqui. Deus jamais abandona os seus filhos, os seus. Ele cuida de nós e nos liberta no tempo determinado. Não importa o tamanho do erro que a gente faça, seja no Antigo Testamento ou nos dias de hoje, se houver um pequeno sinal de arrependimento, o Senhor expressa todo o seu amor para conosco. Sempre precisamos nos voltar ao Senhor, confessar os nossos pecados e receber o seu perdão. Há um Deus que se oculta, porém tudo vê e tudo sabe. Ele nos trata segundo o que ele vê e ele mesmo, somente ele, consegue ver tudo. Deus está a todo momento observando cada um de nós. Ele não está procurando erro em nós, mas ao contrário, ele cuida de nós, porque conhece as nossas necessidades e as nossas dificuldades. Então ele não nos julga com relação aos nossos erros, mas ele quer consertar as nossas dificuldades e suprir as nossas necessidades. Muitas vezes reclamamos das nossas dificuldades e achamos que Deus não olha para nós. Ao mesmo tempo, procuramos as nossas próprias soluções. Então, para que a gente vai pedir ajuda a Deus se nós sabemos como resolver os nossos problemas?
Nós temos que aprender a viver pela fé. Só conseguimos perceber o Deus que se oculta com os olhos da fé e não com os nossos olhos naturais. Devemos orar ao Senhor por ajuda e descansar no Senhor, pois Ele tem a solução para os nossos problemas e as nossas dificuldades. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vamos fazer agora um resumo do livro de Esther. O fato do livro de Esther acontece em 483 a.C., no reino da Pérsia, cujo rei era Assuero, ou Xerxes. Esther era uma jovem órfã, filha de Abiail, e foi criada pelo seu primo, Mardoqueu, ou Mordecai. Nós vamos nos relacionar, nos dirigir a ele como Mordecai. Ele era um benjamita da mesma tribo de Saul, e ele criou Esther com sua própria filha. Esther era um nome provavelmente persa, que significa estara, estrela. Também tem um significado hebraico, que é Hadassah, ou murta, que é um tipo de arbusto. Esther tinha notável beleza, era linda. Esther 2, versículos 7 e 8 diz assim: ele, Mordecai, criara a Hadassah, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem juntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sob as vistas do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. Ainda vamos comentar sobre esse fato do ajuntamento das mulheres. Esther era leal para com o povo judeu e se tornou rainha. Também vamos falar mais adiante. Assuero foi o 5º rei da Pérsia. Era orgulhoso, era impulsivo. Vivia no palácio em Suzã, cidade de Suzã. E ele dá uma festa para os habitantes de Suzã, para toda a nobreza, de 180 dias. Vejam bem, 6 meses de festa. A rainha, chamada Vasti, também dava uma festa ao mesmo tempo, mas de menor duração, para as mulheres. Ao 7º dia da festa, Assuero pediu para a rainha Vasti aparecer. Então ele fala lá: chamem a rainha Vasti. Esther 1, de 10 a 12, diz assim: ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou que os eunucos que o serviam, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela. Ela era muito bonita, de extrema formosura. Porém, a rainha Vasti recusou vir, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. O rei Assuero destitui, então, a rainha Vasti. Mais tarde, aí sim, faz um ajuntamento das moças virgens e formosas para a escolha da substituta da rainha. E Esther estava entre essas moças. Esther 2, 17 e 5, 2 diz assim: o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante o rei favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Então Esther foi submetida a um tratamento de beleza de 12 meses. 6 meses com óleo de mirra, que era uma planta medicinal, cujo óleo era usado para ungir o corpo dos mortos antes de serem enterrados. Esse significado da mirra era morte. Os outros 6 meses foi tratada com especiarias, perfumes e ungüentos. Entre as especiarias estavam o aloés e a cássia, ambas com propriedades medicinais, que representam a ressurreição. Então, para poder estar diante do rei, Esther deveria passar 6 meses pela morte, pelo tratamento com a mirra, que significa morte, e 6 meses tratamento com as plantas medicinais, com as especiarias, que significam a ressurreição. Quem é Esther? Esther somos nós mesmos, cada um de nós, você e eu, somos Esther, os filhos de Deus. Somos como virgens puras, escolhidas, que estão sendo preparadas para serem apresentadas a Cristo. Isso está em 2 Coríntios 11, 2. Também precisamos passar, como Esther, por um tratamento de beleza,
que é o processo da nossa transformação que ocorre na vida da igreja. 2 Coríntios 3, 18. Aí então Esther foi conduzida à presença do rei. Esther 2,17, que a gente já leu, né? Diz que o rei amou Esther mais do que todas as outras e a fez rainha. Para viver no palácio, Esther precisava de vestes especiais, adequadas, entretecidas com ouro. Nós vemos isso em Salmos 45, 13. Mas precisava de vestidos bordados, outra veste, né? Para estar na presença do rei. Salmos 45, 14. Fazendo a comparação com os dias de hoje, nós adquirimos a primeira veste quando cremos em Cristo, quando somos escolhidos pelo Senhor. Aí então podemos viver a vida da igreja. Cristo é a nossa justiça, a nossa primeira veste. A segunda veste, ela é pessoal, bordada com os nossos atos de justiça. O processo de morte e ressurreição nada mais é do que um processo de renovação. O velho homem precisa morrer para dar lugar ao novo homem. Isso é um processo diário, né? Acontece quando somos nascidos de novo, né? Uma vez só, somos nascidos de novo, quando cremos no Senhor, mas o processo de renovação da nossa mente, do velho homem sendo levado à cruz para surgir o novo homem em ressurreição, isso é todo dia, é diário. Então, esse processo é diário e tem a duração de toda a nossa vida. Resulta na salvação da nossa alma, que é a nossa obrigação. As moças só voltavam à presença do rei se ele chamasse. Assim, Esther foi coroada rainha no lugar de Vaste. Foi feito um banquete em Suzã, onde estava o palácio. Todos os dias, Mordecai, seu primo, que é o seu pai adotivo, ia informar-se sobre o estado de Esther. Numa dessas ocasiões, Esther já era rainha, ele descobre uma conspiração de 2 eunucos da guarda do palácio para matar o rei. Ele conta então à rainha, e a rainha conta ao rei, em nome de Mordecai. Os conspiradores foram enforcados, e o fato foi registrado no livro real. Mais tarde, por tal benefício, Mordecai seria recompensado pelo rei. Mordecai era um cooperador de Deus no cuidado do seu povo. Havia uma outra pessoa, um outro personagem, que era Amã, um importante e rico príncipe de Suzã, com grandes poderes que o rei confere a ele, e diante do qual todos os servos deveriam curvar-se. Amã apresentou um plano, queria destruir todos os judeus do reino, passou a odiá-los, mas por qual? Qual o motivo? Qual a razão? Era porque Mordecai, que era judeu, não se inclinava perante Amã. Amã era agagita, descendente do rei Agag, que Saul não destruiu. E por isso Saul perdeu o trono, por não ter destruído o rei Agag. E ele era descendente, então Amã era descendente desse rei Agag, era agagita. Amã era filho de Hamedata, de origem amalequita, que era um povo inimigo mortal dos judeus. Os amalequitas, um povo inimigo mortal dos judeus. Os amalequitas tipificam a carne, a parte do homem que é sempre contra os interesses de Deus. A nossa alma e o nosso corpo não regenerados sempre são contra Deus. Esta é a razão por que Mordecai não se inclinava diante de Amã. Ele não podia render-se a um amalequita. Mordecai pede para sua prima e filha adotiva Esther interceder perante o rei. A rainha Esther não podia entrar na presença do rei sem que fosse chamada, ou poderia ser morta. Esther 4,14 diz assim: porque se de todo te calares agora, esse é Mordecai falando para Esther, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu, Esther, e a tua casa e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Então Deus poderia ter permitido que Esther se tornasse rainha justamente para enfrentar essa situação. Muitas vezes nas nossas vidas a gente enfrenta situações e não sabe qual o motivo. Deus sabe. Deus vai nos revelar, talvez lá na frente, o motivo por que passamos por aquela dificuldade, por aquela situação específica. Até aquele momento, o rei não sabia que Esther era de origem judaica. Mordecai falou para ela não dizer ao rei. Esther fazia parte dos judeus que tinham sido servos dos babilônios
e agora servos do Império Medo-Persa. O rei não sabia que havia permitido o extermínio de todo o povo de sua rainha. A intenção da carne, né, eu falei dos amalequitas que simbolizam a carne, a intenção da carne é levar-nos à morte. Assuero representa o nosso homem natural, não tem discernimento espiritual. Por isso, Assuero aceitou a sugestão de Amã de acabar, de terminar com o povo judeu no seu reino. Mordecai pediu a intercessão de Ester junto ao rei em favor do povo. Mordecai teve tal intrepidez porque sabia que Deus ia assumir toda a responsabilidade sobre o povo de Israel, né? Sobre o povo judeu, que Deus iria prover livramento. Ester 4,14, nós já vimos, né? Talvez por essa conjuntura ela fosse elevada à rainha. Mordecai, nessa situação, ele desperta Ester. Nós também devemos perceber que Deus tem um propósito para cada um de nós. Quando ele nos coloca em determinada situação, em determinado problema. Ester era uma judia fiel, tinha o coração voltado para o povo de Deus. Iria procurar o rei, mesmo correndo risco de vida. Ester conclama a todos os judeus a orarem e jejuarem por 3 dias por aquela situação, antes de ver o rei. Então ela pede para todos os judeus, inclusive ela, suas criadas, a orarem e jejuarem por 3 dias e 3 noites. Após os 3 dias, Ester, com seus trajes reais, adentra o pátio interno do rei, mesmo sabendo que poderia ser morta. O rei só admitia em sua presença quem ele chamasse. Assuero, entretanto, estende o cetro de ouro a Ester, permitindo que ela se aproximasse. Ester 5,3 diz assim: Então lhe disse o rei: Que é o que tens, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Então o rei pergunta o que ela deseja e afirma que até metade do reino iria dar para ela, né? Ester 5,4 responde Ester: Se bem te parecer, venha o rei e Amã, inimigo do povo judeu, hoje ao banquete que eu prepararei ao rei. Então Ester, com muita sabedoria, ela não fala de pronto o que estava acontecendo, mas convida o rei e Amã para um banquete. No dia do banquete, pediu permissão para o rei para preparar outro banquete no dia seguinte. Ester 5,8 diz: Se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei, conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã. Então farei segundo o que o rei me concede. Então, no segundo banquete, Ester revela para o rei que ela era judia e que todo o seu povo estava sentenciado à morte. Ester 7,4 diz: Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Ester contou que Amã é que havia tramado toda aquela maldade. O rei ficou furioso, deixou o banquete e foi para o jardim do palácio. Amã tentou salvar a vida dele, né? Tentou suplicar pela própria vida a Ester. Quando o rei retorna do jardim, encontra Amã caído sobre o divã onde Ester estava. O rei entendeu que Amã havia tentado violar a rainha, estava perturbando a rainha. Ester 7,8 diz: Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã havia caído sobre o divã em que se achava Ester. Então disse o rei: Acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras, cobriram o rosto de Amã. Cobrir o rosto era um costume muito comum entre os romanos para os que estavam sentenciados à morte. Nos relatos da Pérsia, esta foi a única vez em que este costume, essa situação, foi mencionada. Amã foi enforcado na própria forca que ele havia mandado preparar para o judeu Mordecai. Ele tinha preparado uma forca para enforcar Mordecai, o judeu, mas ele mesmo que foi enforcado nessa forca, preparada por ele mesmo. O rei não podia revogar o decreto que exterminaria os judeus. Então, Ester convence o rei a publicar outro decreto onde os judeus poderiam se defender de qualquer ataque, o direito de legítima defesa. Por essa situação, esse segundo decreto, cerca de 75 mil inimigos foram mortos.
Desde então, se comemora entre os judeus a festa do Purim, que significa lançar sortes. Primeiro, então, houve uma maldição contra o povo judeu, mas o Deus que se oculta mudou a sorte do seu povo. O luto transformou-se em festa. Amã representa a concupiscência da carne, que faz de tudo para nos levar à morte. Entretanto, o Senhor Jesus já morreu por nós. Quando nos voltamos ao Espírito, quando temos vitória sobre a carne ao nos voltarmos para o Espírito, Deus nos livra de toda a situação. Mordecai se torna, então, segundo no reinado de Assuero. Se tornou uma pessoa muito influente no reinado de Assuero. Nosso Deus é vivo e, embora haja muitas e muitas vezes ocultamente, ele se responsabiliza, ele cuida do seu povo e jamais falha. Nosso Deus é fiel, é nosso Pai. Nada foge ao seu controle. Quando buscamos os interesses de Deus, ele supre todas as nossas necessidades no seu tempo, no tempo de Deus. O Senhor Jesus já morreu por nós e nos libertou do cativeiro, da escravidão do pecado, e fomos introduzidos na vida. A nossa sorte foi mudada de maldição para bênção. Hoje, devemos louvar ao Senhor e levar as boas novas, o Evangelho, a todos os que ainda estão presos, cativos, presos no mundo. Algumas considerações sobre Esther. A sua beleza e o seu caráter conquistaram o coração do rei da Pérsia, Assuero. Combinou coragem com cuidadoso planejamento. Ela não foi só corajosa, ela planejou, né? Ela estava aberta a conselhos e disposta a agir. Preocupava-se mais com os outros, com o seu povo, do que com ela mesma e com a sua própria segurança. Pense em como você pode ajudar os outros. Não pense em si mesmo, apenas em si mesmo, sendo uma pessoa egoísta. Pense no próximo, pense nos outros, como você pode ajudá-los. Romanos 15, de 1 a 3, diz assim: Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom, para edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim, sobre Cristo. Algumas lições, então, desse livro de Esther. Servir a Deus frequentemente exige que a gente arrisque a nossa própria segurança. Não é uma brincadeira, né? Servir a Deus exige coragem, planejamento e exige muitas vezes que a gente arrisque a nossa própria segurança. Deus tem sempre um propósito para as situações em que nos coloca. Nós temos um propósito, você tem um propósito na sua vida, eu tenho um propósito na minha vida, e Deus nos revela, né? Deus nos mostra esse propósito. Salmos 34, 19 diz: Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas elas o livra. Muitas são as aflições por que passamos, mas de todas elas Deus nos livra. Embora coragem seja sempre uma qualidade importante, ela não substitui o cuidado e o planejamento. Nós precisamos ser simples, mas também cuidadosos. Creia que Deus nunca vai te abandonar. Deus nunca nos abandona. Não podemos deixar de acreditar no livramento de Deus. Não estamos nessa terra, não estamos vivendo por acaso, sem motivo, sem propósito nenhum. Todos nós temos um motivo para estarmos aqui. E Deus nos revela. Deus tem um propósito para você. Espero que tenham gostado. Aqui embaixo tem inscrever-se para quem não se inscreveu ainda no canal. Você vai ter acesso a todos os vídeos que já existem e aos que virão. Saber também que a Igreja Cristã em Londrina está no estudo dos evangelhos, né? Da harmonia dos evangelhos, todos eles em conjunto. Que a ICEL tem um canal no Facebook e um canal no YouTube. Diante disso, diante do que nós falamos,
Eu peço ao Senhor, né, que revele para cada um de nós o nosso propósito, que pode ser não só um, mas vários, que revele as suas intenções para conosco, que nos abençoe em todas as situações por que passarmos e que tenhamos uma semana muito frutífera, muito abençoada. Amém.